Eu pensei na nossa live de hoje por duas situações, tá? É comum chegar para mim dúvidas relacionadas a atestado psicológico. Então, muita gente pergunta assim: Marina, psicóloga pode emitir atestado psicológico? E eu falo que sim. E aí, quando eu falo que sim, tem gente que ainda pergunta assim: Marina, mas psicólogo pode dar diagnóstico psicológico? Pode fazer diagnóstico? Pode utilizar CID? E aí eu também respondo que sim. E é comum até as pessoas comentarem comigo assim: mas não é só médico que pode emitir atestado? Mas não é só médico que pode fazer diagnóstico? Não é privativo de médico o diagnóstico? E aí eu fiquei pensando sobre esse assunto e alguns perigos relacionados à emissão de atestado psicológico. Eu já vou falar dessa situação para vocês. E outra coisa que me fez pensar no nosso tema de hoje, porque eu estou oferecendo uma consultoria para uma psicóloga só sobre documentos psicológicos, e aí teve um dia que ela me mandou um material, como se fosse um livro mesmo, um e-book, é um material em PDF, que tem vários modelos focados aí para psicólogos. Pelo menos a proposta do livro tá lá escrito que era isso. E é comum, tá, a gente encontrar esse tipo de material na internet. Modelos de documentos psicológicos, modelos até mesmo de prontuários psicológicos. E aí, na hora que ela me mandou o material, eu não tava nem trabalhando, eu falei, deixa eu dar uma olhada aqui rápido. E aí eu vi o primeiro modelo de declaração desse material e o primeiro modelo de atestado psicológico, assim, muito por alto na hora. E já tinham algumas coisas nesses modelos que eu particularmente não oriento que vocês façam, tá? E aí eu fiquei pensando, caramba, olha o perigo que é pegar um material desse quando a gente não tem conhecimento sobre o assunto. E aí, na hora da consultoria, eu falei, fulana, se tu topar, eu vou pegar esse material e vou utilizar ele de ferramenta durante as nossas consultorias. Ela topou, então a gente tá meio que esmiuçando aí os modelos que esse material apresenta. Que eu pego o modelo e eu falo, olha, eu apresento com o meu conteúdo de documentos, e aí eu pego o modelo desse material e mostro pra ela. Falo, olha, aqui na declaração, por exemplo. E aí a gente vai falando e estudando em cima desses modelos o que tá ok, o que pode ser utilizado, o que não pode ser utilizado. Coisas que eu particularmente não oriento que nenhuma psicóloga registre no documento. E aí a gente tá utilizando esse material como ferramenta de estudo. E aí eu fiquei pensando nesse perigo, tá? De eu tenho conhecimento do que é certo, do que é errado, do que está previsto na regulamentação do conselho, do que a gente pode, do que a gente não pode fazer quando o assunto é documentos psicológicos ou até mesmo prontuário psicológico. Mas muita gente não sabe, né? Como é uma área de atuação, eu nem sei quantas pessoas trabalham nessa área de atuação, mas como é um assunto que muita gente não tem conhecimento mesmo, é muito complicado, porque, poxa, tá na internet, poxa, é um e-book, poxa, uma empresa tá produzindo esse documento, esse material. E é comum que as pessoas saiam acreditando e replicando esses modelos às cegas, sem saber se tá certo, se tá errado, sem, na verdade, nem ter o cuidado de se questionar sobre aquele documento. E muita coisa bacana acontece na internet, muito material bom na internet, mas também tem muito material errado, tá? E quando eu falo de material errado, eu tô falando que é material que tá, por exemplo, tá desatualizado, tá com resolução atrasada, com resolução que nem tá mais em vigor, que tá com conteúdo errado que vai em desacordo aí com o que está regulamentado pelo conselho. E aí, pensando em tudo isso, eu decidi atrelar essas duas situações para compartilhar um pouquinho com vocês, porque eu fiquei pensando da nossa responsabilidade na hora de emitir um documento psicológico, inclusive a própria declaração, tá? A declaração eu digo que é o documento mais simples, é quase que um documento mais administrativo mesmo que a gente pode emitir. Há documentos mais complexos, como relatório, como laudo, como parecer, tá? Até mesmo o atestado psicológico. E aí eu fico pensando que não tem como a gente fugir do Conselho Federal de Psicologia nesse sentido de é o órgão que regulamenta a nossa prática profissional, tá? Eu fiquei pensando nesse assunto, eu não concordo com tudo que eles regulamentam, não concordo sempre com a forma como eles se posicionam, tem muita coisa do Conselho que eu não concordo, mas eu acho que independente do que eu concordo, do que a gente concorda, discorda, se a gente gosta, se a gente não gosta do sistema conselhos, e aí eu tô falando de Conselho Federal e Conselho Regional de Psicologia, a gente, querendo ou não, é o órgão que regulamenta a prática profissional da psicologia.
Então a gente não pode sair com medo do conselho, porque tem muita gente que escuta a palavra fiscalização, escuta a palavra processo ético e treme nas bases, então eu acho que não é por aí. Mas a gente também não pode sair por aí, tá regulamentado, então eu vou fazer e vou fazer de qualquer jeito, ou vou fazer só conforme manda a regulamentação, porque eu acho que também não é por aí, tá? A gente precisa, e por isso que eu falo que a gente precisa entender muito sobre ética e sobre regulamentação, que é justamente para eu ter um pensamento crítico, para eu conseguir questionar se realmente o meu conselho pode me cobrar isso, se não pode, de que forma eu posso tomar as minhas decisões profissionais. E eu, na minha prática, eu tô entrando aí no 4º ano, trabalhando só com ética e legislação, estudando bastante sobre essa área. Então eu consigo pegar código de ética, eu consigo pegar as regulamentações, não só do conselho, mas de outros órgãos também. Eu consigo pegar o funcionamento do conselho e utilizar tudo isso como um norte de atuação para uma prática mais ética, tá? Então eu sei questionar tudo que o conselho me fala, eu sei até onde ele pode ir, até onde ele não pode ir, e isso é muito importante para nos dar o que eu costumo falar de uma segurança mais segura, tá? E aí, por que eu fiquei pensando em relação, principalmente aí por conta de atestado psicológico? Às vezes a gente emite documento na maior boa vontade, tá? E a gente precisa ter muito cuidado em relação a isso. Isso eu acho que a gente não tem, a gente que eu digo categoria, tá? Eu não tinha, eu tenho essa noção hoje. Mas eu acho que a nossa categoria não tem noção no sentido de não tem consciência da importância que é a emissão de documentos psicológicos, porque sempre que a gente emite um documento, a gente atesta alguma coisa, né? Não tem como sair disso. É claro que cada documento vai ter uma finalidade específica, vai ter um porquê específico, mas sempre que a gente emite um documento, a gente vai estar atestando alguma coisa naquele documento. Eu acho que a nossa categoria, de modo geral, não tem consciência da importância e dos perigos relacionados ao que a gente está atestando naquele documento, tá? Uma deles, por exemplo, é relacionada ao atestado psicológico, né? Então, quando as pessoas me perguntam assim, Marina, a psicóloga pode emitir atestado psicológico? E eu falo que pode, não é porque a gente pode que a gente vai sair emitindo atestado psicológico de qualquer forma, tá? A torto e... Eu não sei falar essa expressão, eu ia falar a torto e a direita. Ou é a torto e a direita? Não sei, fala aí pra mim qual é a expressão certa. Mas a gente não pode sair por aí emitindo atestado psicológico de qualquer jeito, de qualquer forma, pra qualquer pessoa, tá? Não é porque a gente pode que eu vou precisar emitir atestado psicológico. Não é porque eu posso emitir um laudo, não é porque eu posso emitir uma declaração que eu vou sair por aí emitindo esse tipo de documento, tá? E tem alguns perigos em relação à emissão desses documentos que eu vou trazer algumas coisas, alguns detalhes para vocês. Mas quando eu falo que a gente pode emitir um atestado psicológico, não é que a gente deva. É que nós temos, como eu posso dizer, a gente tem habilitação para emitir um atestado psicológico, tá? Nosso conselho de classe, o conselho que regulamenta a nossa prática, inclusive, tem regulamentação sobre a emissão de atestado psicológico, tá? Quando eu falo que a gente pode diagnosticar, sempre pensando aí no diagnóstico psicológico, de aspectos psicológicos, não é que a gente precise sair dando diagnóstico para todo mundo ou dando diagnóstico para todo mundo que pediu um diagnóstico. Mas a gente tem essa habilitação para fazer diagnóstico, tá? E, inclusive, muita gente me pergunta, mas diagnóstico não é privativo de médico? Não é privativo de médico, tá? Testado não é privativo de médico, tá? Testado médico é outra coisa. Então, a gente pode sim, nós estamos habilitados, a gente tem uma formação na faculdade, na graduação, que nos habilita a, por exemplo, elaborar atestado psicológico. Claro que para eu emitir um atestado psicológico, em qualquer documento psicológico, eu preciso estar atuando, eu preciso estar com o meu CRP ativo. Enfim, acredito que dessas coisas mais básicas, assim, vocês que me acompanham aqui já sabem. Mas não quer dizer que eu vou fazer de qualquer forma, né? Lembro que nessa vez, quando eu falei assim, a gente pode sim emitir atestado psicológico e a gente pode sim fazer diagnóstico. Não é nada disso é privativo de médico. E aí eu lembro que a psicóloga falou assim, poxa, mas é complicado a gente emitir um diagnóstico sozinho. Falei, é muito complicado a gente emitir um diagnóstico sozinho. Eu, não sei vocês, mas eu acho que diagnosticar uma pessoa é algo muito sério, é algo que não é simples,
tá? Por diversos motivos, inclusive. Na minha prática, eu vou falar da minha prática profissional. Se vocês quiserem compartilhar um pouquinho também, coloquem aí nos comentários que eu vou tentar compartilhar aqui com todo mundo. Mas eu trabalhei, por exemplo, na área de saúde mental, né? Com pessoas que tinham transtornos psicológicos, transtornos mentais. E as pessoas geralmente chegavam, muito no meu consultório, inclusive, com diagnósticos feitos, por exemplo, por médicos em 30 minutos num único atendimento. E aí parecia que a vida da pessoa era aquele diagnóstico. Então, tudo era em torno daquele diagnóstico. Eu não conseguia fazer um monte de coisa porque eu tenho um diagnóstico tal. Eu tenho mais dificuldade não sei o quê porque eu tenho um diagnóstico tal. Então, a partir da minha experiência, eu percebi que as pessoas se grudavam de tal forma nesses diagnósticos que a gente leva anos para conseguir fazer um desgrude mínimo aí dessa pessoa que acabou se tornando aquele diagnóstico. E eu digo que é complicado, gente, porque da mesma forma que isso é delicado de se fazer, chegar para uma pessoa e falar, olha, você tem um diagnóstico tal, ao mesmo tempo é importante, tá? A importância do diagnóstico e a questão a gente precisa nomear algumas coisas e dependendo do que for, quanto mais cedo diagnosticado, quanto mais cedo nomeado, identificado, melhor para a pessoa, mais rápido o acompanhamento profissional vai poder ser feito, menos problemas ela vai ter, dependendo do que for ali o diagnóstico. Então entende que ao mesmo tempo que é perigoso, é importante. Então eu não acho que isso deva ser feito de qualquer forma. Não é porque eu posso que eu vou sair fazendo um diagnóstico sozinha. Eu, Marina, não sou de trabalhar com diagnóstico e não era num consultório. Mas eu nunca pensei em diagnóstico só a psicóloga. Tem que ter um trabalho multiprofissional, tem que ter um trabalho com médico, com psiquiatra, com outras psicólogas, com uma neuropsicóloga. Claro que dependendo do caso, vai demandar aí o acompanhamento de profissionais de áreas diferentes. Mas vocês entendem que quando eu falo que sim, nós podemos diagnosticar e nós podemos emitir atestado psicológico, eu não estou dizendo que a gente vai sair por aí fazendo tudo isso. Para eu emitir um diagnóstico e eu emitir atestado psicológico, eu tenho que ter responsabilidade ética, antes de mais nada com a pessoa que eu atendo. Tá? Então eu preciso saber o que eu estou fazendo e eu preciso ter competência, capacitação pessoal, teórica e técnica para fazer isso. Beleza? Dúvidas em relação do que eu já falei aqui? E mais uma coisa que eu fiquei pensando do porquê que é importante a gente saber sobre ética e legislação, não só da psicologia, tá? Se vocês acompanharem minimamente sobre regulamentação, tem muita coisa que é regulamentada e é, por exemplo, inconstitucional. Tem muita coisa que é regulamentada que na prática não acontece. Tem muita coisa errada regulamentada. Tá? Tem muita coisa contraditória regulamentada. Então, por exemplo, existe a lei do ato médico. Muita coisa não passou no projeto do ato médico, mas muita coisa foi aprovada. E se vocês pegarem a lei do ato médico para ler, para estudar, tem lá algumas coisas relacionadas a diagnóstico. Mas também eu digo que a categoria de médicos é uma categoria muito unida, né? Então, quando eles querem alguma coisa, eles conseguem se juntar e eles conseguem fazer muita coisa. Só que eles acabam tentando privatizar um monte de coisa para a categoria médica, que né, muita coisa não passa, tá? Muita coisa passa, mas muita coisa não passa. Só que, por exemplo, eu nunca vi nenhuma psicóloga, e se vocês conhecerem, compartilhem comigo pra gente conversar sobre isso. Mas eu nunca vi nenhuma psicóloga responder um processo ético porque fez um diagnóstico psicológico de forma ética, de forma técnica, competente, com capacitação. Nunca vi, tá? Nunca vi uma psicóloga responder um processo por exercício legal da medicina por ter feito um diagnóstico psicológico, por ter feito um atestado psicológico, tá? Estão entendendo o que eu tô falando? E aí, qual é o perigo, por exemplo, de emitir documento a partir desses modelos prontos de internet? E eu acho que é muito válido, tá? Eu mesma gosto, não tenho como falar mal da internet, mas a gente tem que saber pesquisar, tá? Se eu pego um atestado psicológico ou uma declaração que seja, e ela está em desacordo com o que o meu conselho de classe regulamenta, eu corro um risco muito grande, não só de prejudicar a pessoa que vai receber aquele documento, como eu corro um risco muito grande também de me colocar em maus lençóis.
Tá, eu lembro, pensando pro nosso assunto de hoje, eu lembrei a primeira vez que me pediram um atestado psicológico. Eu tinha acabado de chegar em São Paulo, eu acho que eu tava ainda, não tinha completado nem o meu primeiro ano aqui. Já tinha CRP ativo, mas para quem acompanha a minha história, eu fiquei 1 ano e 1 mês desempregada. Então eu já tinha o CRP ativo, mas eu ainda estava desempregada, não estava atuando. E aí ela na verdade, ela era ou é, não sei. Ela era namorada de um conhecido do Gustavo. A gente foi pro aniversário, ela descobriu que eu era psicóloga, e eu acho que no dia seguinte, esse colega do Gustavo, esse conhecido do Gustavo, mandou uma mensagem pra ele e falou assim: Gustavo, a Marina, que é psicóloga, pode emitir um atestado médico para um atestado psicológico pra minha namorada? E aí ela contou que ela tava era alguma coisa assim, tá? Ela tava em período de prova, ou tinha alguma coisa na faculdade que ela ia faltar porque ela tava indo para um festival de música. E ela me pediu para emitir um atestado psicológico. Eu, despreparadíssima que era, sem conhecimento de tudo que eu tenho hoje, sem experiência, sem nada, eu lembro da angústia que eu senti de caramba, eu não sei emitir um atestado psicológico. Aí eu lembro que eu fui na internet, eu fui pesquisar, eu lembro que eu fui no Código de Ética, eu lembro que eu pesquisei em vários lugares, eu lembro que foi a primeira vez que eu li o manual de orientação do CRP aqui de São Paulo, e haja eu procurar sobre isso. Só que como eu não me senti, falei, Gustavo, eu não sei emitir, eu não vou emitir um atestado psicológico para ela. Falei, então olha a minha cabeça. Em nenhum momento, nessa situação, me passou na cabeça que eu não podia emitir o atestado psicológico, não só porque eu não sabia emitir, mas porque eu não atendia ela. Ela falta na faculdade, ela vai para esse festival, seja lá do que for. Vai que acontece alguma coisa com essa criatura no meio desse festival. E eu emiti um documento dizendo que ela era acompanhada por mim. Eu emiti um documento, ela estava pedindo atestado. Geralmente no atestado a gente fala de sintomas, a gente fala, é comum que a gente utilize um CID, a gente coloque lá um diagnóstico. Falei, então olha o risco que eu poderia ter corrido se eu tivesse encontrado um modelo de um atestado psicológico na minha pesquisa. Entende? E geralmente acontece alguma coisa, tá? Não é tão comum acontecer, mas existem relatos, até que mais do que a gente pode imaginar, de casos da emissão de documento ter dado alguma coisa errada. A gente emite, tem não só a questão ética, né, da gente emitir um documento ali que está em desacordo com a regulamentação, não tem só a questão de atestar algo que não é verdade, de eu estar mentindo ali naquele documento, mas eu já vi psicólogas precisarem, por exemplo, prestar depoimento porque emitiu um documento com uma informação falsa, tá? Se eu emitir uma declaração que seja, gente, declaração é só para dizer que a pessoa esteve em atendimento ou esteve sob os meus cuidados profissionais naquele dia e naquele horário, sei lá, um atendimento, 1 hora de psicoterapia. Aí eu imito a declaração para essa pessoa, só que ela não é minha paciente, só que ela não estava em atendimento naquele dia, naquele horário. Só que, poxa, é uma amiga, só que, poxa, é uma conhecida, só que, poxa, uma amiga de uma amiga minha. Poxa, que mal tem, né? Eu dar uma declaração dessa sendo mentira, se eu tô na melhor das intenções de tentar ajudar essa pessoa, tá? E ela pode me dar a justificativa que for para isso, tá? Mas muita gente faz isso na melhor das intenções. Falei, imagina se eu emito uma declaração e ela comete, por exemplo, alguma coisa ilegal. Já ouvi relatos, tá? A psicóloga ela foi intimada a depor porque a pessoa que ela falou que estava sendo atendida por ela, eu não lembro se espancou, se matou, foi alguma coisa assim, fez alguma coisa com uma pessoa que estava em situação de rua. E ela precisou prestar depoimento, porque ela falou que no período em que a pessoa cometeu o ato ilegal, ela estava sob o acompanhamento dela no atendimento psicológico. Vocês estão prestando atenção no risco que é a gente emitir uma simples declaração? E eu não estou falando só da parte ética, tá? Eu acho que ninguém vai ter dúvidas aqui de que é algo antiético a gente emitir um documento para uma pessoa que a gente não atende, sem justificativa, sem ter um porquê emitir aquele documento, sem algo que embase a minha decisão na emissão daquele documento. Eu não tô nem falando disso,
tá? Eu tô falando do perigo que a gente corre, muitas vezes, sem nem saber, sem nem imaginar que isso pode acontecer. Da gente prestar um atendimento, da gente ser um depoimento, da gente ser conivente com alguma coisa errada, né? Errada no sentido de ilegal mesmo. Tá? Sendo que a melhor das minhas intenções era, poxa, vou só ajudar a pessoa a emitir um atestado aqui rapidinho, emitir uma declaração rápida, que mal tem eu dizer que aquela pessoa estava em atendimento comigo durante uma horinha daquele dia. Vocês percebem o que eu tô falando? Comentem aí pra mim que eu tô falando sozinha. Eu amo falar sozinha, mas não em live, tá? Em live eu gosto de interação, falem comigo. E aí, quando eu li esse material que essa psicóloga que está em consultoria comigo me mostrou, eu fiquei pensando nisso, assim. Eu sempre oriento, pesquisem, né? Se vocês vão trabalhar numa instituição, pesquisem sobre a instituição. Se vocês vão contratar um serviço, pesquisem sobre aquele serviço. Se eu vou, por exemplo, com um médico do meu plano de saúde, que não foi por indicação, eu vou pesquisar no Google onde que a pessoa trabalha, se não trabalha, quais as reclamações relacionadas àquele médico, o que é que aquela clínica resolveu em relação às reclamações. Isso vale para qualquer coisa, principalmente quando a gente for utilizar algum documento, algum material da internet na nossa prática profissional. Tá? Eu não são nem coisas bestas, assim, por exemplo, a expressão para os devidos fins. Muita gente utiliza nos documentos psicológicos. Declaro para os devidos fins e blá 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 blá. É um detalhe, tá? Não pode até não dar grandes problemas, é um detalhe. Mas eu preciso ter consciência no momento em que eu coloco para os devidos fins que a pessoa vai utilizar para o fim que ela quiser, não para o fim que eu estou realmente emitindo. Tá? Por isso que eu digo que a gente tem que saber muito bem o que a gente faz, porque se a psicóloga quer utilizar a expressão para os devidos fins, que use. Eu falo, quando a gente tem fundamentação teórica, técnica e a gente sabe o que a gente está fazendo, a gente assume a nossa responsabilidade e vai fazer aquilo que a gente acredita que é certo, que faz sentido, tá? Mas se a gente faz sem saber, e eu percebo que a maioria dos casos, a maioria dos relatos que chegam até mim, falta ética acontece por falta de conhecimento, para mim é uma coisa completamente diferente. Tá? Então eu oriento, não coloca a expressão para os devidos fins. Qualquer documento define lá certinho qual é o fim daquele documento, se é um fim trabalhista, se é um fim escolar, para a gente tentar evitar que aquele documento seja utilizado de forma errada. Detalhe, é uma orientação que nem dá grandes problemas, mas é um detalhe e é um respaldo, é um cuidado, tanto com a nossa atuação, tá? Como com a pessoa que a gente atende. A gente tem que ter o conhecimento de tudo isso que a gente está conversando, da responsabilidade ética da emissão de um documento, da responsabilidade ética de um diagnóstico. Tem gente que chega pra gente e fala, poxa Marina, é só uma declaração, por que tu não vai me dar uma declaração? E muita gente que não tem todos esses conhecimentos acabam fazendo na melhor. Eu escuto muita gente falando assim, poxa Marina, eu trabalho no interior do interior do interior. Só tem eu e mais 3 psicólogas. E a pessoa precisa de um documento que eu acho que é tranquilo emitir. Falei, tá, se faz sentido pra você, assume a responsabilidade. Mas pelo menos te informa pra saber por que a pessoa quer o documento, pra onde ela vai encaminhar o documento. Se tu tem fundamentação suficiente ou não pra emitir o documento. Porque se tu for questionada por aquilo, que tu não pegue, que tu não seja pega desprevenida, né? Vou compartilhar aqui que estão falando comigo. Nossa, muito bom. Às vezes não refletimos sobre essas situações. Tem amigo meu que já veio até pedir receita de Ritalina para estudar. Expliquei que não podemos fazer isso. Isso é importante, Suzana, porque é outra coisa, assim. A gente não pode prescrever nada. Eu digo que a gente não pode prescrever nenhum chá de camomila para as pessoas que a gente atende ou para qualquer outra pessoa. Por quê? Porque a gente não tem capacitação para isso, a gente não vê questão de prescrições, a gente não tem, não tem justificativa para a gente prescrever um chá de camomila que seja. Não é da nossa competência como profissionais da psicologia fazer prescrição. Prescrição é privativo de médico? Não é. Existem outros profissionais na área da saúde
que podem fazer, que legalmente estão habilitados para fazer prescrição. A gente não pode prescrever, por exemplo, uma receita nutricional, né? Uma dieta nutricional. Por quê? Porque a gente não é da nossa competência profissional emitir uma... Não sei nem se fala prescrever, acho que é prescrever, né? Uma dieta, entende? Não é questão de, não tem nada que coloque como privativa de uma categoria, então eu posso fazer. Não, a gente tem que parar para analisar se é nossa competência e se for, se eu tenho capacitação suficiente para isso. E tem muita gente que prescreve coisas que nem devem, né? Florais, a gente não tem como... Outra coisa importante em relação a isso, que eu falei de florais agora, eu lembrei. Tem muitas práticas que não podem ser associadas à psicologia. Por exemplo, florais de Bach. A gente não pode prescrever nada relacionado, muito menos florais de Bach ou qualquer outro tipo de prescrição. Mas se a psicóloga falou, Marina, eu tenho justificativa, eu tenho estudo na ciência, eu tenho pesquisa, eu tenho respaldo da psicologia, eu consigo justificar de forma técnica, de forma ética, que eu posso prescrever florais de Bach. Se está eticamente segura, se tem uma fundamentação, se tem ciência, eu vou falar sempre. Assume a responsabilidade ética e vai, tá? Mas vai sabendo que o conselho não regulamenta a prática de florais de Bach, por exemplo, não regulamenta reiki, mas ele fala que existem algumas práticas que não podem ser associadas à psicologia. Então, se a gente decide trabalhar com algo que o conselho, de forma muito expressa, fala que não pode ser associado à psicologia, eu preciso estar pronta para ser questionada eticamente pelo meu conselho. Preciso estar pronta para ser questionada pelas pessoas que eu atendo. E aí, nesse momento, eu vou ter que me justificar, tá? Existem práticas integrativas e práticas integrativas. Conheço psicólogos que trabalham com práticas integrativas, que o conselho olha meio torto, né? Mas a gente também não precisa acreditar em tudo que o conselho fala, a gente tem que ter essa visão crítica. E é um psicólogo que ele fala assim, que já foi perguntado para ele assim, e se o conselho vier te questionar sobre a tua prática? Que ele associa a psicologia com uma prática integrativa. Que o conselho olha meio torto. Ele fala, poxa, eu quero que o conselho me questione, porque pelo menos no momento em que ele me questionar, eu vou conseguir sentar e conversar com ele sobre a minha prática profissional. Então é um psicólogo que está super tranquilo e tem justificativa para tudo que ele faz nessa associação de práticas. Percebe a diferença quando a gente não sabe o que a gente está fazendo? Vamos continuar aqui. Eu estou adorando, estou quase me jogando dentro de um buraco de vergonha, me lembrando de algumas situações que já passei. Gente, a gente erra. Tá? Eu pensei nisso, por exemplo, eu pensei em emitir esse atestado mesmo sem atender, mesmo sem saber o que eu estava fazendo. Eu falo que eu lembro muito bem a primeira vez que uma paciente que eu atendi no consultório me pediu uma declaração. No final do atendimento, ela me pediu uma declaração para apresentar no trabalho, porque ela estava no horário de trabalho. E eu falei, caramba, falei não, né? Pensei. Falei, eu não faço a menor ideia do que é uma declaração. E aí, para ela, eu estava plena, maravilhosa, como se eu soubesse muito bem o que eu estava fazendo da minha vida naquele momento. E aí eu falei que eu precisava ir na recepção para pegar o documento, para fazer o documento na hora. Mas na verdade eu não fazia a menor ideia do que era uma declaração, muito menos do que eu tinha que colocar numa declaração. E tanto que eu não tenho cópia dessa declaração. Eu queria muito ter, para eu saber o que foi que eu fiz e o que foi que eu escrevi. Eu lembro que eu coloquei lá relacionado a período e atendimento. Eu peguei o modelo da internet, foi o que me safou ali naquele momento. Mas eu não sei o que eu emiti. E até hoje eu rezo para que não tenha sido nenhum erro grave, né? Que eu utilizasse que fosse lá a expressão para os devidos fins. Mas enfim, a gente tem, a partir do momento que a gente adquire conhecimento, fazer de acordo com o conselho, com a regulamentação do conselho, adequar aquilo que tem que a gente tem que adequar na nossa prática, tá? É fazer certo a partir daquele momento e, claro, buscar informação sobre essas áreas que a gente não domina. Fernanda, muito bom. Quando eu estava na facul CRP de Minas Gerais, fazia palestras sobre isso, sobre a declaração de comparecimento, de acompanhamento também. O paciente já me pediu atestado na primeira sessão
e tendo certeza que não iria fazer acompanhamento psicológico. Não achei certo mesmo. Outra coisa importante, assim, eu preciso me sentir não só à vontade, mas eu preciso conseguir analisar naquele momento se cabe realmente a emissão daquele documento ou não, né? Se, por exemplo, num atendimento só, eu analiso tecnicamente que ela precisa de um atestado de afastamento para aquele dia, para o dia seguinte que seja. Se eu tiver fundamentação que justifique a emissão desse atestado de um único atendimento, é uma coisa. Mas se a pessoa pede um atestado e eu entendo que ela não precisa de um atestado psicológico para aquele dia, para aqueles dias, para aquele momento, aí é outra coisa, entende? Se a gente tem justificativa, a história é bem diferente. Que mais? Dúvida, gente, do que eu tô falando, do que já conversamos por aqui? Acho que o que eu tinha pra falar era isso. Procurem saber, tá? A gente não precisa trabalhar sozinha, não. Se tá na dúvida, é o que eu sempre falo. Se tá na dúvida, pergunta. Tem muita gente que pergunta depois de fazer. Depois que fez, a gente não tem muito pra onde correr, tá? Então, se me pediram um documento que eu não faço a menor ideia. A gente não precisa emitir o documento naquela hora, dá pra fazer na sessão seguinte, no encontro seguinte. Procura informação sobre como emitir aquele documento. Procura depois se tu pode emitir ou não aquele documento. Entre em contato com o conselho. Procura uma psicóloga que tem experiência na área. Entre em contato comigo. Claro que eu não consigo fazer supervisão, eu não consigo num direct falar, olha, tu tem que colocar isso, o documento é esse, porque eu preciso conhecer o caso, tá? Mas de forma geral eu falo que eu não me nego e sempre que possível, de forma ética, sempre que eu posso, eticamente falando, eu faço orientações bem gerais por aqui. Mas tentem pelo menos se questionar, sabe? De pensar, será que eu posso realmente emitir o documento que estão me solicitando? Se tá na dúvida e não tá segura, pede para entregar no dia seguinte, se for possível, né? E aí procura informação e verifica direitinho como é que faz de forma certa e de forma adequada aí aquele documento. Mas evitem fazer e depois perguntar, tá? Perguntem primeiro e façam depois de forma muito mais ética e mais tranquila. É isso. Nem falei muito, falei pouquinho. Dúvidas? Até separei aqui algumas referências do nosso código, nem lembrava. Tá lá, artigo 1º do nosso código. Somos obrigadas a assumir responsabilidades profissionais somente por atividades para as quais estejamos capacitados, pessoal, teórica e tecnicamente. Artigo 1º. Nosso dever prestar serviço psicológico com qualidade. Artigo 1º, a linha H. Orientar a quem de direito sobre os encaminhamentos apropriados a partir da prestação de serviços psicológicos e fornecer, sempre que solicitado, os documentos que forem pertinentes ao bom termo do trabalho. Artigo 2º que eu separei para falar para vocês, que é proibido às psicólogas emitir documentos sem fundamentação e qualidade técnico-científica. Então, quando eu emito um documento, na maior boa vontade que seja, mas eu não atendo aquela pessoa, eu estou emitindo um documento com informações falsas, eu estou optando por uma decisão antiética por vários motivos, não só por atestar algo que é falso, mas porque eu não tenho como justificar aquilo. Tá? Não tenho como fundamentar a emissão daquele documento. E até para emitir documento, todo o nosso trabalho tem que estar devidamente registrado aí no prontuário, no registro documental. Tá? Agora sim, Zé Fini, tá na boca do Brasil. Se ninguém mais tem dúvidas, agradeço a todo mundo que participou. Vi que teve uma galera que entrou e saiu, depois voltou. Agradeço todo mundo que falou comigo, mandou, acenou, mandou carinha de apaixonada. Também sou apaixonada por vocês. Agradeço também a galera que compartilhou comigo um pouquinho das suas experiências, principalmente aí da psicologia, da época da faculdade. Isso é muito bacana. Se ninguém tem mais dúvidas... agora que eu vi, psicóloga, a Julie, para os devidos fins não se usa mais nenhum documento.
É isso mesmo, Julie. A gente não tem que usar esse devidos fins. Mas, por exemplo, por que eu tenho que conhecer a regulamentação? Lá na regulamentação do federal sobre documentos psicológicos, tem lá que tem que ter a finalidade do documento. Então, se eu coloco para os devidos fins, eu não estou nem garantindo o que está previsto na regulamentação do conselho. E eu ainda estou correndo o risco aí da pessoa utilizar o documento para qualquer outra finalidade que não para aquela que eu realmente emiti, tá? Mas se vocês pararem para pegar, eu acho que todos os modelos que eu falei, lembra que eu falei desse PDF que essa psicóloga compartilhou comigo? Quase todos os modelos que eu já vi até agora, no próximo encontro a gente vai estudar sobre atestado psicológico. Mas todos os modelos que eu já vi até agora começam com para os devidos fins. Então isso já é um cuidado que eu oriento que ninguém faça. Sempre definam direitinho qual é a finalidade do documento. Eu costumo orientar para definir tanto no título do documento como no corpo do documento. Repete mesmo, tá? Sem problema nenhum. Quando a gente consegue colocar no título dos documentos psicológicos algo que dê uma ideia já do que é que a pessoa vai encontrar no corpo do documento, melhor ainda, tá? Por exemplo, o caso do reembolso de convênio. Coloca lá no título, não é um documento que está regulamentado pelo conselho. Não existe essa estrutura prevista. Mas a gente pode emitir documento para reembolso de convênio, que é diferente do recibo. Então a gente orienta muito, o CRP aqui de São Paulo orienta muito esse título também, tá? E eu concordo e oriento também. Coloca lá como reembolso para, carta para reembolso de convênio, informe para reembolso de convênio no título. E aí no corpo do texto, repete a mesma coisa. Para fins de solicitação de reembolso de convênio, blá 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 blá, tá? Mas é isso mesmo, parem de usar para os devidos fins. Definam os fins de vocês. Ou melhor, de cada documento. Acho que foi, hein? Tá bom. Obrigada, Maria. Obrigada, amei. Muito bom, Mari. Obrigada por compartilhar o conhecimento. Digo que não é mais do que minha obrigação. Mari, me chamaram? Alguém me chamou? Gente, é isso. Obrigada. Boa noite pra vocês.